Amém. Aleluias. Então, nessa continuidade da edificação, né, a igreja, uma única palavra, uma única direção, a base toda na palavra de Deus. Nós vamos, né, nessa continuidade a partir da página 109, se os irmãos quiserem fazer alguma anotação, a partir da página 109, vamos falar um pouco agora a respeito do relacionamento conjugal. E todos esses assuntos, irmãos, que nós temos tratado, eles são de extrema importância. Por quê? Todos eles têm sido afetados diretamente pelos enganos, né, de Satanás, que lança contra, né, as verdades da palavra, tentando deturpar, tentando misturar, né, adulterar, né, não deixando aquilo mais precioso, mas adulterando. Tem aqui já. E então, assim, é de extrema importância, por isso que eu até disse para os irmãos que eu resolvi deixar isso um pouco mais compacto, porque é simples, mas é um ponto de extrema importância para todo casal. Nessa condição do relacionamento conjugal entre o homem e a mulher, esse relacionamento, nós estamos falando do relacionamento de Cristo com a igreja. Mas dentre os homens, né, casados, e o relacionamento entre o homem e uma mulher, nós temos que entender que todo o contexto de relacionamento conjugal, ele tem em si, né, a finalidade de fortalecer, confirmar, estruturar, né, tornar aquilo que é mais firme ainda, mais fundamentado, né, estabilizar. Então é muito importante isso, e por isso que hoje nós vemos, infelizmente, né, casamentos recebendo informações, né, desse mundo aí, muitas vezes instruções que estão totalmente fora da palavra, e por isso que muitas vezes os casamentos não conseguem estar firmados na palavra de Deus. O homem e a mulher ficam um pouco, ou um tanto quanto quase totalmente, à mercê dessa condição que o mundo impõe. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós temos a segurança na palavra. Então, o texto que rege todas as coisas nessa questão é: deixará o homem pai e mãe. Já nesse início, irmãos, a dificuldade que hoje nós vemos de muitos casais de verdadeiramente deixar pai e mãe, deixar no contexto geral, não só no contexto local. Agora eu não moro mais com meu pai e minha mãe, agora eu não estou sendo cuidado diariamente pelo meu pai e minha mãe, mas agora o que gera esse cuidado, esse socorro na minha vida é o meu cônjuge. Então, logo no início, deixar o pai e a mãe, para depois então se unir à sua esposa. E na sequência fala que os dois se tornam uma só carne. Nós vemos claramente a condição em que Deus trouxe para o homem e para a mulher serem completos. O que se pratica na sua grande maioria hoje em dia? Geralmente se torna uma só carne. É o contrário, né? Vai lá, se torna uma só carne, aí depois pensa em, de repente, os dois se unirem, né? Vamos pensar num passo à frente. Então, aí vai se unir a mulher, né? E aí talvez, num terceiro aspecto, eles tomam coragem e deixam o pai e a mãe e assumem as responsabilidades do casamento. Por que eu falo talvez? Porque essa condição de um homem e de uma mulher de deixar o cuidado do pai e da mãe precisa de coragem, precisa de posicionamento. E geralmente quem começa de trás para frente não tem essa coragem, porque precisa ter muita coragem para fazer certo. Precisa ser muito homem de verdade para fazer o que é certo. Precisa ser muito mulher de verdade para fazer o que é certo. Então nós olhamos aqui que o relacionamento conjugal, de acordo com o mundo, ele está totalmente deturpado. Começa de trás para frente, não se preocupa com as responsabilidades, não se atém nas verdades
santas que Deus deixou implícito aqui nessa palavra para que o homem e a mulher possam viver bem no relacionamento. E aí começa então o casal a receber todo tipo de influência, seja de parentes, seja dos pais, seja da sociedade, seja da parte financeira, a parte emocional. Então o casal que não está estruturado de acordo com a palavra de Deus, ele está vulnerável para todo e qualquer tipo de doutrina que se pregue por aí. Então vamos falar para discípulos, casal de discípulos, que obedecem, que buscam a palavra de Deus, que submetem à autoridade de Deus através da sua palavra, que é deixada a nós. Então o que o casal discípulo faz? Por isso deixa o homem pai e mãe, se unir-se-á com a sua mulher, e então os dois se tornarão uma só carne. E observando a forma correta de agir, nós entramos aqui no relacionamento conjugal e temos que estar apercebidos que Deus já abençoou o homem antes do pecado. Então, quando o homem pecou, a bênção do Senhor já tinha sido dada para o homem e para a mulher. Quando Deus deu essa ordem, ele deu essa ordem e o homem não tinha pecado ainda. Quando Deus, ali em Gênesis 1:28, abençoou os dois e lhes disse o quê? Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Essa bênção de Deus sobre o homem e a mulher veio antes do pecado. Então, todo homem e toda mulher carrega consigo essa bênção. Tanto que o homem e a mulher, seja crente ou não crente, pode, no relacionamento com o homem, relacionamento com outra mulher, gerar filhos. É aí que vem a bênção do Senhor. Tanto o justo como o injusto, eles têm o domínio sobre todas as coisas, porque o Senhor sujeitou toda a criação ao homem e à mulher. Então, não precisa ser crente para que as coisas naturais dessa terra estejam sujeitas ao homem. Elas estão sujeitas porque Deus abençoou o homem antes do pecado. Porque se Deus tivesse falado assim, agora só os meus filhos, têm autoridade sobre toda a natureza, então seria bem diferente. A pessoa se converteria ao Senhor e então todas as coisas estariam sujeitas a Ele. Mas não é assim a palavra de Deus. Deus não faz essa diferenciação. Ele olha o homem como criatura, então ele abençoou. Esse momento da bênção de Deus aqui sobre o homem e a mulher foi antes de todo o pecado. E junto nessa bênção, olha só como Deus é bom. Ele já começou falando, sede fecundos. Então, esse nosso Deus de amor já começou falando do ato sexual. Ele não começou falando sobre a condição que o homem e a mulher teria de dominar a criação. Não, ele começou trazendo a importância para o primeiro passo que deve ser dado. Até porque no relacionamento conjugal, isso é de extrema importância na vida do casal. Dar toda a atenção para o ato sexual. Então Deus, que é o autor do sexo e das relações sexuais, foi quem criou o homem e a mulher diferentes um do outro e colocou entre eles uma atração mútua. Olha só que interessante quando passamos a respeito nessa situação aqui lá com os jovens, quando falamos a respeito desse assunto sobre no namoro, naquele momento da vida onde o menino olha para a menina e se sente enamorado. Isso aí é pecado? Lógico que não, foi Deus quem colocou isso. Essa atração que existe natural entre um homem e uma mulher, isso é pecado? Eu não posso sentir isso. Poxa vida, eu chego perto da irmãzinha ali, que eu já tenho um interesse, já algo no meu coração ali, de repente lá começa a mexer comigo, eu já fico diferente. Quem que fez isso, irmãos? Foi Satanás? Não, foi Deus. Porque ele colocou no homem esse sentir, ele criou o homem de uma forma e criou a mulher de uma forma para que os dois se atraíssem, para que glorifiquem a Deus com uma grande família. E como que os dois vão glorificar a Deus com uma grande família se não gerarem filhos? Então esse nosso Deus pensa em todas as coisas. E ele poderia ter dado essa ordem, crescer e multiplicar,
e não ter colocado nenhuma satisfação, alegria ou prazer nisso, né? Mas ao contrário de tudo isso, Deus ainda enche esse relacionamento conjugal de emoções, de realizações, de condição que tanto o homem quanto a mulher estejam plenamente satisfeitos. Então, qual é o propósito da relação sexual? Primeiro, consumar e selar a união matrimonial, né? Porque quando nós lemos Gênesis 2:24, existe o posicionamento do homem e da mulher. Deixar pai e mãe, se unir, né? E aí se torna uma só carne. Então, fazendo certinho como Deus ensinou, vai culminar com esse propósito, que é o quê? Selar a união matrimonial. Ou também, multiplicação da raça humana. Onde estaríamos nós? Se de repente, né, Deus não tivesse dado essa bênção e não tivesse falado, homem e mulher, crescei e multiplicai. Inclusive aqui eu quero fazer só um adendo muito importante, muito simples, né? Que essa ideologia que tem sido pregada, que nem deve ser tratado como ideologia de gênero, não vou falar sobre isso hoje, mas se nós prestarmos atenção naquilo que Deus criou, Ele criou com tanta perfeição, que nós não temos que ficar pensando diferente, é apenas olhar, ler, aprender e praticar. Então, nós vemos que a deturpação da verdade de Deus nesse mundo é tão grande, ao ponto de dizer que não necessariamente precisa ser um homem ou uma mulher. Pode-se ter um relacionamento conjugal, usando o mesmo título, um relacionamento conjugal entre duas mulheres ou entre dois homens. Mas eu não posso chamar isso como relacionamento conjugal à luz da palavra. E um exemplo que eu vi muito claro, muito objetivo, se não falei com os irmãos, vale a pena falar, e se eu falei, vale a pena relembrar, é que uma pessoa colocou dessa forma, muito claro. Tudo bem, vamos pensar que o relacionamento entre dois homens é aceito como um verdadeiro relacionamento conjugal. Mas qual é a finalidade do relacionamento? Não é apenas satisfação própria, tem uma finalidade. Aqui nós vemos que é consumar e logo depois fica muito claro que é multiplicar. A própria palavra já disse, crescei e multiplicai, essa bênção do Senhor. Então tá, se é válido então esse relacionamento, né, entre um homem com outro homem, ou uma mulher com uma mulher, então, vamos pegar uma quantidade de casais nessa condição, todos homens, ou que seja, todas mulheres, e levamos para uma ilha e damos toda a infraestrutura necessária do bom e do melhor. Todos esses casais, eles têm entre 30 anos, né, no máximo 40, e nós deixamos nessa ilha e deixamos eles lá desfrutar do relacionamento conjugal diante daquilo que eles acham que é o correto, e voltamos depois de 60 anos. Quem está na ilha? Ninguém. Por quê? Porque o relacionamento conjugal que foi criado por Deus, ele tem o objetivo de perpetuar, de aumentar, de gerar. Tá bom, então chegamos num simples entendimento de que isso não pode ser colocado no mesmo nível do relacionamento conjugal que Deus estabeleceu. Isso é algum tipo de relacionamento particular, né, próprio de quem quer se satisfazer assim, em desacordo com a palavra de Deus. Mas nós não vamos contra ao que as pessoas, a própria palavra diz que cada um vai pensar de si mesmo e dará conta de si mesmo. Mas se eu sou discípulo e eu obedeço a palavra de Deus, o que cabe a mim? Estar nos moldes daquilo que Deus chama de relacionamento conjugal. Então eu tenho que pensar como homem, a minha esposa tem que pensar como mulher, eu tenho que agir como homem, ela tem que agir como mulher, e como homem e junto com uma mulher, então eu gero filhos. E se nessa perspectiva eu pegar
e em vez de colocar lá 50 casais nessa faixa etária, entre 30 e 40 anos, e se eu pegar um casal só, um homem e uma mulher, de acordo com a vontade de Deus aqui, né, com o padrão de Deus, e colocar nessa ilha um único casal saudável, entre 30 e 40 anos. Se eu voltar depois de 60 anos, quem vai ter na ilha? Os dois provavelmente morreram, mas os filhos vão estar vivos. Amém? Então é simples assim. O mundo sempre vai tentar inventar histórias e até parecer que isso é uma verdade mais cabível, então que deve ser aceita, porque isso é liberdade. Mas eu não vejo uma liberdade, eu não consigo entender liberdade com tempo de existência. Conseguem entender? Parece que não orna. Que liberdade é essa que existe um tempo de existência? Vou dar um exemplo para os irmãos. Cristo Jesus nos libertou da morte e nos trouxe para o seu reino, o reino de luz do seu Filho, o reino do seu amor. O que ele está fazendo? Ele nos libertou de um reino onde existe um tempo determinado aqui, né, de desfrute, depois haverá condenação eterna, e nos trouxe para o seu reino de vida eterna com ele. Então isso é libertação. Amém, irmãos? O filho é o fruto de uma só carne. Exatamente. Quando nós entendemos que Deus é Deus, nós obedecemos. E fica simples. Não precisa ter Nossa, eu preciso ter um entendimento teológico a respeito da situação. Não, querido. Deus já fez você completinho. É só você se submeter à palavra, obedecer à palavra. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Então, continuando. Também o que acontece na relação sexual, né, dentro do relacionamento conjugal. Leva o casal à intimidade única e perfeita, envolvendo espírito, alma e corpo. Também totalmente, né, diferente daquilo que nós vemos pregado aí, né, pelo mundo, deturpado aí pelo mundo, né? Essa intimidade do relacionamento conjugal de Deus não é apenas um ato ali de satisfação física e depois, de repente, no outro dia, nossa, como é que era o nome? Né? Muitas vezes, né, nós vemos isso aí, esses exemplos tristes, onde se encontram de repente numa festa, numa balada, em qualquer outra situação, talvez tanto um quanto o outro já não estão no juízo perfeito, já estão envolvidos ali com entorpecentes, e praticam o ato sexual, se satisfazem sexualmente, e no outro dia nem sabe, né? Eu já tive essa triste experiência, né, de conversar com alguém e falou assim, eu nem sei como que eu fui parar em tal lugar e tive que pedir roupa emprestada porque levaram embora até a roupa. Falei, o que será que aconteceu com o camarada? Uns nem sabem o que aconteceu. Então, leva o casal a uma intimidade única, perfeita, envolve o espírito, alma e corpo, não apenas só o corpo. Também contribui para a felicidade do casal, alivia tensões, ajuda a ter uma boa saúde e superar desacordos. Até isso. Ah, mas aí no ato sexual, a relação em si, ela tem que estar tudo bem, tudo tranquilo, tal. Não, muitas vezes ela é momento, né, de restauração, momento de uma retomada, onde coloca aqui ainda de superação, né, superar algumas divergências. Então, vamos prestar bastante atenção, porque é um assunto, eu falo assim, é bom que a gente saiba, é bom que a gente entenda e é bom que a gente pratique, mas de acordo com a vontade de Deus e não dos homens. Ah, mas e os solteiros aqui, o que vai fazer? Vocês vão aprender que é assim e não vão se sujeitar a nenhuma tentação que Satanás joga vocês contra a vontade de Deus, porque tudo que é feito fora da vontade de Deus não gera bom fruto. Então, continuando mais um pouquinho. Não mudou? Alguém vê lá para mim? Não mudou. Vê lá se desconectou. Talvez desconectou. Opa! Foi? Ah, tá. Ué? Voltou. Vai lá. Pois o Tainá edita. Então um pulheta ali embaixo, ali, ó. Vamos ver. Opa! Aleluia! Vamos ver? Ah! Então, o que está fora da vontade de Deus no relacionamento conjugal?
Para nós entendermos o relacionamento conjugal, é simples. É assim, deixará pai e mãe, se unirá com a sua esposa, os dois tornarão uma só carne. É isso. Relacionamento conjugal é isso. Então, para nós explicarmos melhor o relacionamento conjugal, é melhor olharmos por um outro prisma, de ver o que não pode estar aqui dentro. Porque tudo que estiver fora desse texto que nós lemos de Gênesis, não é para estar no relacionamento conjugal. Então, o que está de fora aí? Então, primeiro ponto, uma atitude egoísta. Irmãos, nós estamos falando agora claramente do que é que o mundo prega. O que é, qual é a tua vontade? A minha vontade é de satisfação. Para que é que você quer casar? Porque eu não quero mais ficar sozinho. Ué. Mas para que é que você quer ter uma companheira, uma esposa? Não, porque eu vou me sentir melhor. A última, por exemplo, que eu ouvi, triste dizer, mas as pessoas estavam se decidindo pelo casamento ou por uma relação conjugal junto com uma pessoa para ficar mais fácil de pagar as contas. São padrões do mundo, né? Saiu agora. Solteiros estão mais endividados do que os casados. Aí fizeram entrevista com o solteiro. E qual que é o teu desejo? Eu quero sair das dívidas, mas eu quero casar. Por quê? Porque também eu quero ter alguém para me ajudar a pagar as contas. Mas que sem vergonhice, né? Partindo do homem. É uma bela de uma sem vergonhice, porque o cara, em vez de pensar, falou, poxa vida, eu vou me casar, e aí eu vou ter mais responsabilidade, eu vou precisar, de repente, trabalhar mais, porque é mais uma, né? Não! O cara, tipo assim, eu não vou mudar nada. Eu vou manter nessa toadinha que eu tô aqui, que eu não tô pagando nem minhas contas, mas eu quero casar com alguém para ela me ajudar. É muita pouca vergonha. Então, é uma atitude 100% egoísta. Agora, quando se olha para o ato sexual em si, né? Nesse relacionamento tão íntimo do casal, o cônjuge aprende a satisfazer o outro e não a si mesmo. Quando vem de Deus, é o Senhor que está instruindo, a condição, né, particular do homem é satisfazer os desejos da esposa. E a condição da esposa é satisfazer os desejos do marido. E aqui cabe um exemplo bem interessante. Teve um irmão que eu chorei de dar risada. E aí estava tendo uma certa dificuldade aí de entendimento, o que iam fazer, como que iam fazer, qual era a intensidade da relação sexual e assim por diante. E aí, de repente, o marido chegou na esposa e falou assim, não, mas hoje, né, hoje vai ter festa aqui em casa, tal. Aí a esposa, que estava muito cansada, me parece que até doente, ela falou assim, não, o teu corpo não quer hoje, porque o teu corpo não é teu, é meu. O teu corpo é da tua esposa. Então a esposa falou assim, o teu corpo não quer hoje, porque não é mais teu, ele é meu. Entenderam? Então é mais ou menos isso. Eu não tenho, diz a palavra, que o homem não tem mais domínio do seu próprio corpo, mas agora é a esposa, e a esposa não tem mais seu próprio corpo, porque agora é do marido. O que o Senhor está fazendo com isso? Falou assim, vocês podem pensar o que vocês quiserem, mas agora vocês são um. Então, tudo aquilo que vocês forem fazer, tem que ser em comum acordo. A intensidade, quantidade, né, aonde, tem que ser em comum acordo, porque agora vocês são um. Agora isso só acontece onde, irmãos? Dentro do casamento. Fora do casamento, o proveito que eu tirar daqui é meu, e eu não quero nem saber da outra parte. Então, a atenção deve ser dada, que também terá a mesma atitude de atenção para com o seu cônjuge. Os dois ficarão satisfeitos e o ato sexual será pleno. Não apenas, olha, não custe o que custar, né? Hoje eu preciso ser satisfeito. Isso não cabe para os discípulos. Nunca se deve abusar da liberdade que temos em Cristo. Antes de tudo, precisamos conhecer e satisfazer as necessidades do nosso cônjuge. O que acontece aqui? Há uma liberdade extrema no relacionamento conjugal de discípulos de Jesus. Há uma liberdade total. Agora, não é porque essa liberdade ela não traz consigo o você pode ter tudo o que você quiser. Não é isso. Cadê o respeito, né? Cadê a cumplicidade? Cadê a honra? Cadê
tempo, o entender o cônjuge, precisa ter tudo isso na balança para que o relacionamento conjugal seja pleno. Então podem ocorrer situações de doenças ou até mesmo de cansaço extremo, onde sempre deverá haver essa consideração e respeito. O casal deve nutrir uma conduta de amor e respeito em todo o tempo e não apenas em momentos de intimidade, né? Eu até quero fazer um acréscimo aqui para os irmãos, né? Nós conhecemos, somos ensinados assim, é válido, né? Que todo relacionamento de intimidade do casal não pode apenas partir ali do momento, na hora que o marido chega do trabalho, a esposa termina os seus afazeres, se trabalha fora, chega também, ou termina os seus afazeres da casa, e os dois ali então entram no quarto para sua intimidade, e ali acontece tudo, né? Nós sempre entendemos que precisa ter esse amor expresso desde cedo, lembra? Do fogão, né, e da palha, que a mulher é como um fogão, e demora um pouco, um fogão a lenha, né, demora um pouco mais para esquentar. O homem é um fogão elétrico, né, você botou na tomada ali, ele já tá quente. Mas eu quero fazer um adendo sobre isso. Realmente as mulheres são mais sensíveis, as mulheres são mais sentimentais, elas esperam mais dos homens, nós homens temos que dar mais atenção para isso, muito mais, desde o período da manhã, mas não com o objetivo único para o final da tarde. Eu quero acrescentar para os irmãos entenderem que nós temos que ter essa atitude, não porque nós vamos ser favorecidos à noite, mas nós temos que ter essa atitude porque nós amamos a nossa esposa como Cristo ama a igreja. E mesmo que não aconteça nada à noite, nós precisamos demonstrar carinho durante o dia, respeito, amor, paixão, né? Então, de repente, né, senão fica uma coisa muito estranha. Eu comecei a lembrar desse exemplo que nós sempre usamos, né, do fogão. E falou assim, nós usamos o fogão todo dia, não é? Nós usamos o fogão todo dia para nos alimentarmos. Não só no dia, nós não nos alimentamos só uma ou outra vez por semana. Então, da mesma forma que nós usamos o fogão, nós precisamos também nutrir no relacionamento conjugal essas atitudes de carinho, de cuidado, de respeito. E é muito melhor isso do que formatar um pensamento de manhã. Bom, para termos alguma festa hoje à noite, né? Então eu tenho que ter tal atitude de manhã e assim para, chegar no objetivo. Eu acho melhor a gente ter uma vida assim. Por quê? Porque de repente o objetivo pode ser alcançado hoje, amanhã também, depois, e nós vamos estar sempre prontos, né? De repente acontece um encontro no meio do dia, o casal tem que ter essa liberdade para se satisfazer mutuamente. Então, andando mais um pouquinho na página agora 112. O que está fora ainda, né, da vontade de Deus nesse relacionamento? A relação sexual antes do casamento. Isso também Deus não aprova, né? Sempre ouvimos falar aquilo que o inimigo quer e ele esquenta antes é para esfriar depois. Então, quando nós tomamos posse dessa bênção antes dela, ela não tem o fim proveitoso total, não vai ter fim proveitoso nenhum. Por quê? Porque a relação sexual está guardada para o casamento, para estar envolvida por essa santidade e pureza devidas ao Senhor. Ai, Daniel, mas né, parece até pecaminoso. Não é nada. Foi Deus quem criou o sexo, foi Deus quem criou o homem, foi Deus quem criou a mulher, e isso nós precisamos entender com clareza e liberdade. Na verdade, foi Satanás que deturpou. Ele está fazendo mau uso disso que Deus deu para os seus filhos, para nós. E quando, de repente, o jovem, a jovem, cai nesses enganos de Satanás, achando que porque na igreja, né, tem que ser santinho e tudo mais, e ser santo não tem nada a ver, né, com uma diminuição na intensidade do relacionamento conjugal. Na verdade, eu sempre digo isso para os meninos. Quanto mais santo, né, mais próximo de Deus, e mais o casal vai entender e desfrutar da preciosidade que é o relacionamento conjugal.
não é longe de Deus. O que o mundo desfruta são ações, né, e reações na carne de uma satisfação muito egoísta, momentânea, que não se guarda nada para depois, não gera nada na vida de nenhum dos dois, nada de bom, né? Só gera desgaste, só gera perturbação, só gera uma acusação, porque nós fomos criados por Deus para glorificar a Ele também nessa área. Então, quando nós esperamos para o momento certo e quando nós desfrutamos da relação sexual no contexto do casamento, aí é uma realidade clara do Senhor que estamos sendo plenos. E não que o mundo, de repente, mas né, quantas pegou as meninas, quantos beijou, com quantos você já namorou, com quantas você, né, ou até, né, porque tem que ter experiências para poder conhecer e depois decidir. Tudo isso é uma perda de tempo tremenda. O jovem e o discípulo cristão precisa pôr isso na cabeça. E jovens aqui, não percam tempo com mentiras de Satanás. E os pais precisam estar atentos para os seus filhos, porque eles estão sendo bombardeados diariamente com essas mentiras. Então é um conjunto de ações e reações para nós chegarmos, né, nesse usufruir pleno do relacionamento, né, com uma mulher e da mulher com um homem. Então, Deus reservou as relações sexuais somente para o casamento. O usufruir da relação sexual envolve o compromisso, consideração e respeito com a pessoa amada. Né? Tem compromisso, né? Num relacionamento sexual fora do casamento, há algum compromisso? Nenhum. Quantas histórias eu já ouvi que em relacionamentos sexuais assim, né, nesse rompante da vida, né, da juventude, a menina ficou grávida e aí foi procurar o camarada, foi procurar o pai. Mas é o seguinte, ela se permitiu, né, se satisfazer e satisfazer alguém que não tinha compromisso com ela. E aí os níveis de aborto crescem e muito. Por quê? Porque é uma gravidez indesejada. Então qual que é a solução? A Bíblia não fala que um abismo chama o outro? Então uma atitude impensada, sem compromisso, sem consideração, sem respeito, e nem vou falar que tem amor, que não tem amor, o que vai gerar? Vai gerar morte. O que o pecado gera? Morte. E o pior ainda, né? Conheço situação também, onde a menina foi conversar com o pai, com o rapaz, né? E os pais do rapaz chegou a falar assim, não, mas eles são muito novos ainda para assumir, ele é muito novo. Aí o pai quer defender, cadê o pai para defender o filho, para não deixar, para sair na noitada aí, para fazer o que quer? E aí foi defender o filho, porque é muito novo, tem que estudar. E ela pode ficar grávida. Ela pode carregar o filho dele. E aí depois, não, que nós vamos dar toda a assistência. Em uma outra situação, gravíssima também, mas eu vou falar que entre todos os desastres, o menos pior, aonde os dois não têm condição nenhuma, não tinham um pardal para dar água e de repente deram uma gaiola completa na mão deles. E aí o que acontece? Duas crianças, muitas vezes pela idade, porque para não ter compromisso, nem consideração, nem respeito, não é adulto. Porque adulto tem compromisso, consideração e respeito. Então, se a pessoa tem uma atitude e não leva em consideração esses pontos importantes de um relacionamento, é criança. Sendo criança, o que eu já vi acontecer também? Os pais acolhendo os dois, né, próximos, até chegar, mas eu estou falando de criança, irmãos, uma criança muito criança mesmo, na faixa aí de 13 para 15 anos. Sabe, triste, já pensou? Uma criança nascer desse relacionamento e muitas vezes parecendo que em vez de ter uma mãe, tem uma irmã. Um irmão em vez de um pai, né? Não tem a maturidade, aí acontece toda uma mudança na casa, os avós que eram para ser avós têm que assumir papéis de pai, né?
Muitas vezes isso acontece de uma forma errada, quando não se observa aquilo que falamos no início, quando o casal não deixa pai e mãe, os avós, em vez de ser avós, eles têm atitude de pais ali. Mas nesse contexto não tem para onde correr, eles têm que assumir mesmo. Então não é mais idade, era idade ali para... Não era idade nem para ser vô muitas vezes. Não era, eu falo, pega até os avós, pega eles de calça curta no sentido, né, da palavra, que não é bom nem usar, mas pega eles no susto. Não era para ser vô. E de repente vem com um presente desse. Por quê? Porque não tem compromisso, não tem consideração e nem respeito. A Bíblia se refere ao sexo antes do casamento como fornicação, que é pecado. Então, quando nós olhamos para a palavra e o ato sexual antes de uma união pelo casamento, é fornicação. A fornicação, ela deve não existir na vida dos solteiros. Isso é pecado. E todo pecado gera fruto, e o fruto do pecado é morte. Então eu cito esse exemplo, né, de gravidez, que seria o ápice, né, do problema no sentido da meninice ali, né, porque não se pensam nada, ao contrário de casais bem estruturados, bem instruídos na palavra, discípulos obedientes, que se casam, né, de acordo com a palavra. Não há apenas uma programação, agora nós podemos ter filhos, mas na realidade há uma consideração mútua, aonde o que a esposa vai passar durante o tempo de gravidez, vai ter ali o marido do lado, né? Hoje mesmo ainda eu vi uma coisa interessante, não sei quantos irmãos viram, mas todo um contexto de um parto natural, né, que a pessoa resolveu ter, a mulher resolveu ter um parto natural dentro da própria casa. Então veio uma enfermeira, uma parteira, para ter o parto dentro da própria casa e acompanhado em todo o tempo pelo marido. Engraçado isso, né? Porque quando eu vejo isso, isso é o natural, né? Não precisa ter parto normal em casa, pode ser, mas o marido está ali na sala de espera, né? Se o marido for um pouquinho mais resistente, aguentar ver sangue ou qualquer coisa, está lá dentro da sala de cirurgia filmando, tirando foto, né? E aí, muitas dessas situações erradas, o que acontece? O menino não tem estômago, né? Muito criança para ir lá ver, aí tá lá os avós lá para pegar a criança pela primeira vez, não tem o homem ali do lado. Mas achei muito bonito ver o desenvolvimento ali de todo o processo, né, da mulher ali tendo o parto, e olha só, ela teve o parto em casa lá, foi bem bonito de ver. Então, andando mais um pouquinho aqui, queridos, o relacionamento também, o que é fora da vontade de Deus, uma atitude... Opa, voltou, desculpa. Está demorando um pouquinho, eu apertei errado aqui. Hoje pegou para dar problema. Não sei se é a bateria aqui ou lá. Vamos esperar a técnica chegar lá. Daqui a pouco muda tudo até o final. Olha lá. Vamos ver. Olha lá, mudou. Fica aí do ladinho aí que vai mudar. Tô brincando. Outro ponto, né, que está fora da vontade de Deus é o leito maculado. Isso fala agora já para aqueles que adentraram no relacionamento conjugal da maneira certinha, casaram, deixaram pai e mãe, né, constituíram ali o casamento, os dois estão juntos e agora eles têm um leito para preservar, eles têm um local. Ah, mas é a minha cama? Não, esse leito, ele está fazendo menção a respeito de tudo aquilo que cerca o casamento, porque o casamento não está atrelado apenas a uma cama, né, a satisfação do casal. Então, Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que essa palavra diz? O casal tem
a responsabilidade de defender o seu casamento, o seu leito, não permitindo que Satanás entre, né, nem por ele, nem por ela. É uma defesa, né, dos dois, porque digno de todos, de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros. O Senhor está trazendo a responsabilidade do casal para o cerne da questão, né, do que se diz casamento. Não existe casamento bom sem relação sexual boa. Não existe relação sexual boa fora de um casamento bom. Então, isso está atrelado, isso faz parte e precisa ser nutrido. Sem mácula é o mesmo que sem mancha. O pecado causa, nós vamos vendo, uma mancha na vida de quem o pratica. A palavra, então, nos alerta a mantermos nosso leito em santidade. Volto a falar, não é a cama, mas é essa cumplicidade do casal, essa condição que o casal tem de defender a sua causa, né, perante Deus e perante esse mundo, não permitindo que o mundo jogue sujeira para dentro do relacionamento conjugal. Para isso, então, o casal deve ter todo o cuidado no trato entre si. Os discípulos devem ter atitudes de santificação e honra, não se deixando levar pela paixão lasciva que leva tanto o homem quanto a mulher ao desrespeito. Então, há uma observação clara entre o casal, né, para dentro do casamento, onde os dois estão tendo cuidado entre si. Eu cuido dela, ela cuida de mim, eu cuido de mim, ela cuida dela. Então, são cuidados que o casal vai desenvolvendo dentro do relacionamento conjugal para evitar o quê? Que essa paixão lasciva entre. O que é essa paixão lasciva? Ela é algo descontrolado, totalmente egoísta, aonde eu deixo de olhar para o meu cônjuge com o olhar de cuidado, de amor, de fraternidade, de intimidade, e olho para mim mesmo. Ah, mas agora ela não faz mais isso, agora ele não faz mais isso. Ah, agora eu estou esperando isso dele e ele era assim quando casou, agora não é mais. E ela, estou esperando isso dela, era quando casou, não é mais. Muitas vezes os casais parece que esquecem, né, que os dois vão envelhecendo e a vida vai mudando e essas práticas precisam mudar junto com a vida, né? Estamos entre nós aqui com casais novos e casais velhos. E o que acontece? Se falar com o novinho, talvez o casal mais experiente, não vou falar de velho, né? Nós temos os 3 níveis aqui, né? Novo, no meio e o bem experiente. Tá bom? Mas se nós perguntarmos para o irmão que tem mais experiência e falarmos para o casal ali, né? Vamos pegar os extremos que temos aqui. Seria o Carlos, o Figueira e a Cleide e o Neto Adriana. Se o Neto Adriana contar da paixão deles, talvez o Carlos e a Cleide vai ficar um pouco de língua de fora. Fala, nossa, é verdade, a gente lembra disso. Mas não estou falando que não é. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o Figueira e a Cleide contar da experiência e do corpo que esse amor e essa paixão tomou com os anos, o Neto dele falou, vixe, eu nem parei para pensar nisso ainda. Então precisa o casal entender que o tempo não para, né? É isso, exatamente isso. É isso que eu disse, que eu quis dizer. Quanto mais tempo, vou repetir até, quanto mais tempo junto, melhor fica. Talvez isso para um casal mais novo é difícil de entender. Como é que é isso aí? Vocês vão entender. É mais amigo, mais companheiro, mais compreensivo, né? Talvez até tem menos atrito em situações simples da vida, que de repente né, só com 10 anos de casado, vocês estão com quantos anos de casado? Então, vai para 34 anos. Eu estou com 10 anos de casado, eu estou ajustando um monte de coisa ainda. Eu acho melhor assim, ela acha melhor assim, e nós estamos nos ajustando. Vocês já se ajustaram, então vocês não perdem tempo com isso, né? Agora, Neto e Adriana estão se ajustando. Quantos anos de casado, Neto e Adriana? 5,5.
Olha lá. Então fiquem tranquilos. O importante de nós vivermos como família é isso também. Olha só, a caminhada é essa. Eu vou entendendo a mudança da vida. E se eu... Imaginem o seguinte, se de repente com a maturidade, né, proveniente da idade, o casal quiser ter atitudes ainda de alguém com 5 anos de casado. Vocês acham que vocês iam se aturar? Com 35 anos, tendo as atitudes que vocês tinham com 5 anos de casado? Lógico que não. Como também o casal que está ali, né, no início do casamento, fala, não, agora, querida, né, nosso amor é muito maduro, né, nós sabemos tudo que temos que fazer. Não, tá batendo cabeça ainda, tá resolvendo, tem que curtir mais, e mais intenso, e mais fogo, e mais paixão, e mais. Por quê? Porque vai chegar um momento onde o vinho é melhor, sempre, sempre. Eu gosto muito de entender uma coisa que o Senhor falou no meu coração, né? Nunca tinha compartilhado isso. Mas vocês percebem que tanto o vinho novo quanto o vinho velho, os dois, eles são para ser bebidos. A palavra fala que o vinho que tem mais idade, ele é melhor. Mas a palavra não fala que não é também para tomar do vinho novo. Na hora que eu entendi essa palavra, eu falei, que beleza, eu vou tomar um pouco de vinho novo agora, né? Quando eu estou recém-casado, vou tomando esse vinho, e conforme ele for ficando velho, eu vou experimentando a mudança do vinho. Eu preciso me dispor para experimentar essa mudança. Por quê? Nossa, depois que eu experimento um vinho, né, reservado, que ficou ali, né, guardado, eu não consigo mais voltar a tomar um vinho. Aconteceu comigo com a Léia essa semana ainda, né? A gente passou no lugar e a gente sempre que olha, nossa, vamos comprar, esse vinho aqui é bom, esse vinho aqui é mais encorpado, um vinho importado, né? Às vezes os nacionais tem muito vinho bom também, né? Não estou, como é que fala, tem que tomar cuidado que está gravando, eu não estou estimulando os irmãos a beber, não estou... Eu estou dizendo, como o Paulo ali, é bom tomar um pouquinho de vinho, pouquinho, sempre lembrando que não pode se embriagar. Mas é normal, olha, estou passando, nossa, que promoção, esse vinho é bom. Então a gente toma aquele vinho seco ali, nossa, que gostoso, encorpado, gostoso esse vinho, legal. Aí esses dias atrás, nossa, que vontade de comer, beliscar lá um queijo, alguma coisa, a gente não estava perto de onde a gente costuma comprar mais barato, e eu cheguei no mercado comum assim e falei, nossa, olha, o preço desse vinho aqui, que eu sei que é bem mais simples, está mais caro que o vinho bom lá, né? Então, como a gente também não fica gastando assim com vinho, né? Eu nem conheço esses vinhos bons aí. Imagina quando eu conhecer. Aí nós compramos um vinhozinho mais simples assim. Irmão, na hora que a gente colocou assim na taça, eu olhei assim e falei, nossa, o negócio é transparente. Já na hora, eu nem coloquei na boca, falei, vixe, já é diferente. Só de pegar. De ver, de sentir o cheiro. Na hora que pôs na boca, veio a confirmação. Realmente, eu acho que eu já experimentei um vinho melhor. Então assim é o casamento. É assim que o casal preserva o leito sem mácula. É avançando, né, em maturidade, mas ao mesmo tempo desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para o casamento. Então eu vou preservando, eu vou cercando o meu casamento, né, com tudo aquilo que Deus vai acrescentando na vida do casal. Para que o casal tenha, então, uma vida sexual plena, satisfeita e segura, eles devem honrar e respeitar a consciência e os sentimentos um do outro, né? É importante para mim satisfazer o meu cônjuge, então eu estou no caminho certo. Quando a importância para mim é fazer a minha própria vontade, então aí eu já desviei do caminho correto. Colossenses 3,5 já nos diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, lembrando o quê? Não importa, inclusive o tempo de casamento, a natureza ainda está ali. É sempre uma guerra, um controle ali pessoal, para que eu não seja levado, né, para a paixão lasciva, o desejo maligno, avareza, prostituição, impureza. Basta estar vivo para pecar. Só não peca quem já morreu. Mas basta estar vivo para pecar. Então não importa estar com 50 anos de casado.
A tentação vem para todos, né? Em todas as áreas. Né? O que ainda está fora da vontade de Deus nesse relacionamento é a abstinência. O que é a abstinência, irmãos? A abstinência é não ter, é deixar faltar, é ser escasso. Não, talvez não é nem... olha, eu estou... aquela conversa aqui não vale, tá? Melhor pingar do que faltar. Essa conversa não vale, porque às vezes até pingando tem reação de abstinência. Tem que ser uma questão de uma dosagem correta para satisfazer o cônjuge. Então, olha 1 Coríntios. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, é extremamente perigoso para o casal, né, pelos atropelos da vida, né, pelo cotidiano, pela correria, pelo cansaço, né, tem que tomar muito cuidado o casal para que não entre nessa condição de abstinência, já que os dois têm a condição de estar junto, de desfrutar das relações, do relacionamento conjugal. Não pode deixar que nada desse mundo externo atrapalhe o relacionamento sexual dos dois. Por quê? Porque diz que Satanás ele vai tentar. Não diz que, olha, fica atento, que pode. Mas está fazendo um alerta. Vocês voltam logo para que Satanás não vos tente. Então, é uma afirmação. Satanás vai tentar todo o casal que, por condições qualquer que seja, vos abster do ato sexual. Aí voltamos lá no início, né? Para que é bom o ato sexual? Para acalmar, para trazer saúde, para estabelecer, para fortalecer. Dentro do casamento, não adianta ter uma condição satisfatória financeira, ou emocional, ou até mesmo espiritual. Né? Eu já vi muito erro sobre isso. Né? Não, importante é estar bem com Deus, ser o homem de oração, de jejum, de palavra, e a mulher de oração, de jejum, de palavra, né? E eu já vi alguém falando desse jeito, não, e olha, e para eu ter mais comunhão com Deus, eu não consigo ter um relacionamento intenso com a esposa. Eu falei, então tem alguma coisa errada, porque o mesmo Deus da comunhão é o mesmo Deus quem criou a relação sexual para que o marido e a mulher estejam juntos. Então tem alguma coisa errada. E no final das contas, se for apertar e ver, é que na verdade há uma autoafirmação, né, de santificação própria para uma exposição. Olha, eu sou santo, eu estou incontaminado, como se porventura o ato sexual contaminasse alguém. Né? Então temos que tomar cuidado com isso, porque um homem mais santo, uma mulher mais santa, um homem mais dedicado a Deus, uma mulher mais dedicada a Deus, vão ter um relacionamento sexual mais intenso do que se pensa por aí, porque não é Satanás, não foi Satanás quem criou o sexo, mas sim foi Deus. Então, quanto melhor, né, a exposição aqui, a condição do homem, também tem que ser acompanhado, né, pelo relacionamento sexual, porque a palavra já alerta. A falta, a abstinência do ato sexual dentro do casamento correto, isso gera tentação vinda de Satanás. O casamento, então, queridos, ele é comparado à união de Jesus, que Jesus tem com sua igreja. Sendo esse o motivo que Satanás tenta atrapalhar a vida íntima do casal. E o Satanás não vai aparecer chifrudo, com aquela vestimenta dele, cheirando enxofre dentro de casa, e agora na hora que o casal está ali no momento, né, de love um com o outro, de repente aparece um cheiro de... Não é assim. Na verdade, vem muito antes lá, talvez uma palavra atravessada, onde deveria ter tido controle, já passamos por aí, né?
nos estudos anteriores, o homem ou a mulher deveria ter se portado diferente com a forma de falar, com a forma de agir, de reagir. Então são pequenos dardos que o inimigo vai olhando as brechas. O Daniel deu uma brechinha aqui, ó. Deixa eu jogar um dardinho aqui para dar uma inflamada ali, e ele dá uma resposta para Leia, né, a esposa, para que ela já fique inflamada também. E qual que é o interesse dele? Minar esse relacionamento meu com a minha esposa. Porque um casal que está com dificuldade no relacionamento conjugal, no relacionamento sexual, isso vai interferir diretamente o casal em todas as áreas da vida. E aí isso vai minando a vida do casal. Daqui a pouco já não é mais entre os dois, daqui a pouco isso afeta os filhos, daqui a pouco isso afeta a área financeira, daqui a pouco isso afeta a saúde, e vai, porque o Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele vai devagarzinho, ele não vem atravessando. Joga uma coisinha, depois outra coisinha, e nós, cristãos, discípulos de Jesus, temos que estar atentos para cercar a nossa vida e o nosso relacionamento conjugal com a palavra de Deus, com a fé e com a ação do Espírito Santo para nos impulsionar a tudo aquilo que Deus quer. Então, queridos, glorifiquemos a Deus com o nosso casamento em todas as áreas. Em todas as áreas. Não é apenas no levantar de mãos, no consagrar, no adorar, no ofertar, seja de disposição pessoal, seja financeiro, em todas as áreas da nossa vida. Lembremos muito dos fariseus. Eles eram mestres naquilo que era para aparentar, mas por dentro, a palavra fala que estava ali todo estragado. Não tinha proveito por dentro, mas por fora estava cheio de adorno, cheio de adoração, cheio de levantar de mãos. E não há lugar mais íntimo na vida do casal do que o relacionamento sexual. Não existe. Para que tudo na nossa vida glorifique a Deus, nós temos que começar do começo. E esse começo é o relacionamento sexual, para que assim então o Senhor venha a acrescentar, fortificar, né, fortalecer e estabelecer o reino dele, né, em todo o nosso lar. Amém, queridos? Então, Deus abençoe vocês. Vamos orar, agradecer a Deus, porque em todas as circunstâncias, Deus é Deus, Ele é poderoso para restaurar, para transformar, para estabelecer, para mudar conceitos, para mudar formas de falar, de agir, de reagir, tudo para a glória dele, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, tudo, do mais íntimo, né, do relacionamento do marido com a mulher, até as coisas que para nós pareçam mais simples, Deus quer ordenar nas nossas vidas. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer e glorificar o teu nome, por tudo aquilo que o Senhor tem acrescentado, tem fortalecido, tem trazido novamente à nossa memória, Deus, da tua palavra, da tua verdade, Pai. É no nome de Jesus que eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos aqui, que sejam capacitados pelo Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, a desenvolver essa vida de santificação e honra na tua presença, ó Pai, para que eles possam permanecer na tua presença com todo o vigor, Senhor, com toda força, com toda graça, com todo o ânimo, Senhor Jesus, lutando, ó Deus, contra todas as astutas ciladas de Satanás. Senhor, quebra, ó Deus, com todo o engano, com todas as mentiras e sofismas que têm sido lançada contra as tuas verdades, contra a tua igreja, Senhor, que possamos como um povo santo do Senhor nos levantar e estabelecer, ó Deus, aquilo que o Senhor deixou para nós, a tua palavra, Senhor, com relação ao casamento, com relação aos relacionamentos conjugais, com relação ao ato sexual. Ó Deus, nós temos consciência e entendimento de que o Senhor é aquele que provê todas as coisas em nossas vidas. Por isso, nos dá a graça, nos dá a condição necessária, Deus, para enfrentarmos, para lutarmos e para vencermos todas as adversidades dessa vida e estabelecermos o teu governo, a tua autoridade nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.